pessoas, Lula veta marco temporal. No dia 20 último, o presidente Lula vetou vários artigos da Lei 14.701 de 2023, que trata do reconhecimento, demarcação, uso e gestão de terras indígenas. Entre os vetos, o mais significativo e emblemático é o marco temporal, no sentido de que só devem ser reconhecidos como território silvícola as áreas comprovadamente ocupadas até 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição Federal. Esta tese altamente polêmica foi vertida em lei, fruto do enfrentamento entre os poderes legislativo e judiciário. Para os defensores do agronegócio, o marco temporal deve ser tratado exclusivamente pelos representantes do povo, dada a sua interferência profunda na estabilidade jurídica e social, no tocante às disputas fundiárias do imenso território ocupado pelo cultivo das commodities agrícolas, como soja, milho, algodão, café e trigo. O judiciário, de seu turno, entende que a não acolhida do marco temporal decorreu da provocação do assunto no STF pela FUNAI, dentro do tema 1031, envolvendo a definição do Estatuto Jurídico Constitucional das relações de posse das áreas de ocupação indígena, à luz do artigo 231 da Constituição Federal. A Corte, no caso, cumpriu a função do artigo 102 da Constituição de julgar, dentro do controle concreto de constitucionalidade, em grau último de recurso, matéria advinda de outro tribunal, no caso, o TRF da 4ª Região, que havia reconhecido a posse de terra indígena e determinou a sua reintegração à Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente, Fátima, em detrimento da etnia Xocleng de Santa Catarina. A área questionada pertencia à Reserva Ecológica de Sassafrás e foi ocupada em 2009 por cerca de 100 índios. O TR4 entendeu que a fundação provou a titularidade da gleba e o efetivo exercício de posse para fins de preservação ambiental. O STF foi contra o acórdão do TRF, com fundamento no caráter originário dos direitos indígenas e na teoria do indigenato que vem do período colonial, e reconhece que a relação entre a terra e o índio é congênita, não dependendo de título formal, pois se trata de uma garantia anterior à formação do próprio Estado. Na verdade, quando os portugueses chegaram aqui, encontraram povos que já habitavam o território. A política governamental adotada historicamente foi de assimilação forçada do índio ao branco, o que só foi alterar substancialmente com a Carta de 1988, que adotou uma ótica multicultural, permitindo a preservação do secular direito dos índios às terras tradicionais consideradas inalienáveis e indisponíveis e destinadas às atuais e às futuras gerações. A lei do marco temporal veio a lume como produto da reação legislativa à postura adotada pelo judiciário
de excessivo protagonismo deslegitimador da política na determinação dos rumos da sociedade, com ofensa ao princípio da separação dos poderes. A atuação do STF como legislador positivo é uma atitude incompatível com a função constitucional que lhe é destinada e tem causado incômodo no parlamento pelo déficit democrático que há por trás desta invasão de competência, já que 11 cabeças coroadas querem ter a pretensão de fazer escolhas políticas fundamentais. Por isso, o Congresso, com a Lei 14.701, entendeu que a Constituição trabalhou com data certa como referencial para a ocupação do espaço pelas etnias aborígenes e que o marco temporal, ao lado do direito à justa indenização e o impacto econômico negativo de decisão em favor da ciência antropológica, não podem deixar de serem trazidos à cena, tendo em conta o perigo de produtores rurais serem expropriados para a demarcação de territórios indígenas. A pauta em favor dos índios não é aceita pelo agronegócio, responsável por 24,8% do PIB nacional, envolvendo o emprego de cerca de 19 milhões de trabalhadores. A Frente Parlamentar Agropecuária assumiu a rejeição dos vetos de Lula, tendo em vista o direito de propriedade privada do artigo 170, inciso 2º da Constituição Federal. Para a frente, que faz parte do bloco conservador para reverter decisões do STF, a adoção do marco temporal traz segurança jurídica e evita a abertura de conflitos sobre áreas assentadas, em alguns casos há mais de 100 anos, com titulação legítima e de boa-fé. Segundo a Frente Parlamentar, o retrocesso para as exportações acontecerá se não houver o marco temporal, porque sua recusa implica um salto de 14% para 27% do solo brasileiro considerado como terra indígena, com o consequente cancelamento de títulos de imóveis cujos titulares apenas serão indenizados pelas benfeitorias e não pelas terras. É óbvio que a força da bancada ruralista é pesada pela representatividade do setor na cadeia alimentar. Acresce ainda que o agro vê os índios como já suficientemente protegidos pela lei, aparecendo a FUNAI como entidade de viés militante e parcial em proximidade com ONGs de esquerda, atuantes principalmente na região norte do país, em atividade suspeita e nada transparente com relação aos seus objetivos. Isso, aliás, é objeto de uma CPI no Senado Federal, iniciativa do senador Plínio Valério, PSDB, Amazonas, cuja finalidade é mostrar que as ONGs se utilizam do nome Amazônia para enriquecer, promovendo o desvio de insumos da floresta. O discurso do setor ruralista, obviamente por se achegar ao status quo, representado pela preponderância do capital e o cunho estabilizador da promoção da ordem e do progresso econômico, é repudiado pelas associações indigenistas que se posicionam com os setores progressistas profundamente afinados aos reclamos das ditas minorias, entre as quais se colocam, obviamente, os índios, vistos como espoliados desde épocas distantes e, portanto, credores do tratamento digno pelo Estado.
Este é o cerne do combate a ser travado no Legislativo contra a relativização do direito à propriedade. Como é visto, os vetos de Lula, soando como uma utopia a pretensão de garantir aos indígenas o usufruto de maneira exclusiva de seus bens, consoante a tese do indigenato. Afinal, mais de 117 milhões de hectares no Brasil são terras indígenas, o que representa 13,8% do território. É muita terra para pouco índio, dizem os ruralistas. É neste clima de confronto e radicalidade entre a ideologia política do setor agrário, na defesa da agricultura de exportação, e o protesto indígena pelo reparo aos esbulhos e injustiças contra as comunidades, que o marco temporal está em pauta no tocante ao conflito entre produtores e índios, todo ele permeado de muita politização e oportunismo. Esse foi o Soletrando Direito de hoje. Deixe seu like, compartilhe o vídeo nas redes sociais, inscreva-se no canal para dar aquela força, deixe seu comentário aqui embaixo, ative as notificações. Obrigado pela audiência, tchau!